Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar. Estamos na 14ª videoaula Inequações exponenciais e logarítmicas, segunda parte. Nesta videoaula vamos trabalhar com as inequações logarítmicas. Nesta videoaula vamos apresentar três tipos de inequações logarítmicas, vamos ver alguns exemplos e por fim deixarei alguns exercícios. 2. Inequações logarítmicas. Assim como classificamos as equações logarítmicas em três tipos básicos, vamos também classificar as inequações logarítmicas em três tipos. Primeiro tipo, inequações redutíveis a uma desigualdade entre logaritmos de mesma base. Então, vamos ter um log de f de x na base a maior que um log de g de x na base a. Como a função logaritmo é crescente, se a é maior que 1, e decrescente, se o a é maior que 0 e menor que 1, devemos considerar dois casos. O primeiro, quando a base é maior que 1, quando seu a ali é maior que 1. A relação de desigualdade existente entre os logaritmandos é de mesmo sentido que a dos logaritmos. Não nos devemos esquecer de que, para existirem os logaritmos nos reais, os logaritmanos deverão ser positivos. Em símbolos temos, se o a é maior que 1, se sua base é maior que 1, então o log de f de x na base a é maior que o log de g de x na base a, se somente se o f de x é maior que o g de x, que é maior que 0. Então, observe, né? A relação de desigualdade que é existente entre os logaritmandos é de mesmo sentido que a dos logaritmos. E lembrando, né? O logaritmano tem que ser maior que 0. Então, se o menor deles é maior que 0, significa que o maior também é maior que 0. Segundo, quando a base é positiva e menor que 1. Ou seja, né? Quando sua base A ali é maior que 0 e menor que 1, a relação de desigualdade existente entre os logaritmandos é de sentido contrário à dos logaritmos. Também não podemos esquecer de que os logaritmandos deverão ser positivos para que os logaritmos sejam reais. Então, temos a base a tem que ser maior que 0 e menor que 1. Então, o log de f de x na base a é maior que o log de g de x na base a, se somente se o nosso g de x for maior que o f de x, que por sua vez é maior que 0. Então, observe aqui que invertemos a nossa desigualdade dos logaritmandos em relação ao nosso logaritmo, tá? Porque a base está entre 0 e 1. Agora, agrupando os dois casos num só esquema, temos que o log de f de x na base a é maior que o log de g de x na base a, se somente se o f de x é maior que o g de x, que é maior que 0, se o a é maior que 1. Ou, vamos inverter aqui, olha, o g de x é maior que o f de x, que por sua vez é maior que 0. Lembrando, né, o logaritmando sempre tem que ser maior que 0, se o a estiver entre 0 e 1, ou seja, se o a for maior que 0 e menor que 1. Exemplos. Número 1. Resolva a inequação log de 2x menos 1 na base 2 menor que log de 6 na base 2. O primeiro passo é olhar a base. Como a base é maior que 1, a desigualdade entre os logaritmandos aqui tem o mesmo sentido do que esse do logaritmo, né? Então, temos o que? Olha, dessa inequação implica que a desigualdade dos logaritmandos vão ser a mesma. 2x menos 1 menor que 6. O menor deles tem que ser o quê? Maior que 0. Nunca podemos esquecer disso. Resolva essa inequação que vocês já sabem, vocês vão encontrar que x é maior que 1 sobre 2 e menor que 7 sobre 2. Exemplo 2. Resolva a inequação log de x² menos 4x na base 1/3, maior que log de 5 na base 1/3. O primeiro passo é olhar para a base desses logaritmos. Como a base é menor que 1, a desigualdade entre os logaritmandos tem sentido contrário à dos logaritmos. Então, é isso, né? Você tem sua inequação
com os logaritmos aqui na base 1/3. Como é menor que 1, a desigualdade entre os logaritmanos vai ter sentido contrário. Então, temos x² menos 4x agora menor que 5. O menor deles aqui tem que ser maior que 0, lembrando, né? Então, vamos resolver separadamente. Aqui nós temos uma inequação do segundo grau, né? Então, a primeira parte, x² menos 4x maior que 0. Resolvendo aí com calma, vocês vão encontrar que o x tem que ser menor que 0 ou o x maior que 4. Vamos chamar isso aqui de solução 1. E a representação na reta real é, aqui está, né, todos os valores de x menores que 0 e todos os valores de x maiores que 4. Bolinha aberta no 0 e no 4, porque o x não pode ser igual a 0 e o x não pode ser igual a 4. Já na segunda, nós temos x² menos 4x menor que 5. Passa esse 5 para o outro lado, ele vai igual a menos 5. Então, você tem x² menos 4x menos 5 menor que 0. A solução aqui dessa inequação são todos os valores de x que estão entre menos 1 e 5. Vou chamar essa solução de solução 2 e a representação dela está aqui. São todos os valores de x, né, que estejam entre menos 1 e 5. Agora, vamos ter que fazer a interseção, pois tem que acontecer ao mesmo tempo a solução 1 e a solução 2. Né? E para que aconteça ao mesmo tempo, só vamos poder pegar valores de x que estejam entre menos 1 e 0 e valores de x que estejam entre 4 e 5. Então, a solução, né? Interseção de S1 com S2 é igual a todos os valores de x reais, tal que x esteja entre menos 1 e 0 ou que o x esteja entre 4 e 5. Segundo tipo, inequações redutíveis a uma desigualdade entre um logaritmo e um número real, ou seja, log de f de x na base a maior que r ou log de f de x na base a menor que r. Para resolver uma inequação desse tipo, basta substituir o r aqui por log de a elevado a r na base a. Lembrando que esse valor aqui é igual a r, né? O r passa para frente, log de a na base a é 1. Então, fica 1 vezes r, r. Assim, recaímos numa inequação do primeiro tipo. Então, olha, log de f de x na base a menor que r equivale a log de f de x na base a menor que, no lugar do r, então, log de a elevado a r na base a. Ou, né, o log de f de x na base a maior que r equivale a log de f de x na base a maior que, no lugar do r novamente, né, log de a elevado a r na base a. Assim, vamos conseguir resolver essas inequações. Exemplos. Número 1. Resolva a inequação log de 4x menos 1 na base 3 menor que 2. Então, solução. Desta inequação, nós vamos reescrever o lado direito. Então, 2 pode ser reescrito como? Vamos olhar a base aqui do logaritmo que está no lado esquerdo, que é 3. Né? Então, fica log de 3 na base 3. E o expoente aqui dessa potência, eu vou colocar o 2. Agora, vamos olhar para a inequação do tipo 1. Observe aqui que a base é 3 e é maior que 1. Então, o logaritmano vai manter o sinal da desigualdade. Né? Então, fica 4x menos 1 menor que 9. O menor deles aqui, né, que é o 4x menos 1, tem que ser maior que 0. Vocês vão resolver essa inequação e vão encontrar que o x está variando de 1 sobre 4 a 5 sobre 2. Ou seja, x é maior que 1 sobre 4 e menor que 5 sobre 2. Exemplo 2. Resolva a inequação log de x² mais 7x na base 1 sobre 2 maior que menos 3. Então, o primeiro passo dessa inequação é reescrever o menos 3. Vamos olhar para a base. A base é meio. Então, vamos colocar log de meio na base meio. Isso aqui, né, na potência, meio elevado a menos 3. Beleza. Agora, vamos resolver usando o tipo 1. Né? Então, observe que a base dos logaritmos aqui é meio. Então, nós vamos inverter o sinal da desigualdade em relação aos logaritmanos. Então, aqui, o x² mais 7x vai ser o quê? Menor que o 8. Né? 1 sobre 2 elevado a menos 3 é 8. Então, beleza, o menor deles tem que ser o quê? Maior que 0. Vocês vão resolver aqui separadamente, né? x² mais 7x maior que 0. Vocês vão encontrar que o x tem que ser menor que menos 7, ou x maior que 0. Solução S1. E a solução S2, vocês vão pegar essa segunda parte, né? O x² mais 7x menor que 8. Vocês vão encontrar que o x
tem que ser maior que menos 8 e menor que 1. Fazendo a interseção desses dois casos, vocês vão encontrar que o x tem que ser maior que menos 8, menor que menos 7, ou x maior que 0 e menor que 1. Terceiro e último tipo, incógnita auxiliar. São as inequações que resolvemos fazendo inicialmente uma mudança de incógnita. Exemplo, número 1. Resolva a inequação log ao quadrado de x na base 3 menos 3 log de x na base 3 mais 2 maior que 0. Então, tem que ter atenção aqui nesse primeiro logaritmo, tá? É o log que está ao quadrado, não é o x. É como se tivesse log de x na base 3 vezes log de x na base 3. Então, fazendo uma substituição, vamos chamar esse log de x na base 3 de y. Assim, vamos ter y ao quadrado menos 3 vezes y mais 2 maior que 0. Vão resolver essa equação de segundo grau, vocês vão encontrar que o y tem que ser menor que 1 ou o y tem que ser maior que 2. Só que nós sabemos que o y é igual a log de x na base 3. Então, onde tem o y, vocês vão colocar log de x na base 3 menor que 1. Vão resolver isso daí, você já sabe resolver. O valor de x aqui é maior que 0 e menor que 3. Segundo, no lugar do y, a gente vai colocar log de x na base 3 maior que 2, né? Então, isso aqui implica que o x tem que ser maior que 3 ao quadrado, ou seja, que 9. Solução são todos os valores de x reais, tal que o x é maior que 0 e menor que 3, ou que o x é maior que 9. Aqui temos alguns exercícios relacionados à primeira parte da nossa videoaula em equações exponenciais e logarítmicas, mais alguns para vocês treinarem. E lembrando que o material utilizado foi o livro Fundamentos de Matemática Elementar Logaritmos, volume 2, onde usamos ali as definições, propriedades, exemplos e exercícios. Um grande abraço e até a próxima.